prazer estar aqui hoje, fechando esse ciclo do jongo. Nós tivemos aí segunda e terça, 2 noites incríveis, que a gente vivenciou muita coisa bacana. E hoje é aquele momento que a gente traz, sempre no último dia, uma roda de conversa, onde a gente tem o registro, né, de tudo que a gente está falando aqui. Todo esse material depois vai ser disponibilizado na nossa plataforma para que vocês revejam, né, para que vocês possam rememorar o que a gente conversou e que ele possa servir de material para outras pessoas, para nós e para outras pessoas, né? Esse é um projeto que é o incentivo da lei federal, me ajudem, Nacional da Cultura, e a gente ganhou esse edital e a gente está realizando esse ciclo de formação da cultura popular. Hoje a gente está com o jongo, mas nós já tivemos aqui na casa o samba de roda, o maculelê, e no próximo mês a gente vai estar com o coco, certo? E para dar início a esse processo, Lei 12 de 2023, obrigada. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque editais eram muito distantes para nós, né? Principalmente para o povo da capoeira. A gente não alcançava, ou não sabia mexer, não sabia os caminhos. E que isso nos ajuda muito a fazer o que a gente já faz há muitos anos, mas agora com estrutura, com organização financeira, onde a gente pode proporcionar que tanto esse dinheiro circule entre nós, capoeiristas, assim como pessoas parceiras, como a equipe da comunicação que está aqui, que são parceiras já de longas datas, que entraram nesse projeto conosco, no projeto da AZC, antes de ter dinheiro, né? Então a gente chamou a galera que já acreditava na gente para poder ajudar a organizar isso. Então, com muita alegria que a gente recebe vocês. A gente tem esse primeiro momento agora, vai ser conduzido pelo mestre Lula, uma roda de conversa, onde a gente vai relembrar um pouco do que a gente vivenciou. E esse espaço também é para que vocês colaborem, né? Colaborem perguntando, expondo a opinião de vocês, dizendo, né, como é que vocês sentiram, tiveram essa percepção do trabalho desse ciclo aqui do jongo. Tudo bem? Então vamos com o senhor mestre. Boa noite. Boa noite. A todos e todes, né? Isso, mestre, muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo informativo, que hoje se encerra com o jongo. E posteriormente teremos o coco com o mestre Ricardo. Próximo mês, né? Maio. Sim, maio encerra. Maio encerra. E vamos ter um bate-papo aqui com a mestra Carla, o Jackson. E vocês também podem contribuir, podem perguntar, caso queiram ter alguma informação, né? Eu estou muito feliz, né, em poder conseguir fechar esse ciclo, porque na realidade não é fácil fazer um projeto desse, trabalhar num projeto desse, né? Muita responsabilidade, muito desgaste, né? Eu sou mais tranquilo, a Carla é que se desgasta mais, eu sou mais tranquilo, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo, estamos encerrando com sucesso. E hoje vamos bater esse papo aqui com a mestra Carla, com o mestre Jackson. Eu já começo perguntando ao Jackson o incentivo que o levou, né, a se apaixonar pelo jongo, né, e estudar o jongo, né, que você faz tão bem, né, desenvolve tão bem e divulga tão bem. Beleza, mestre. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer demais estar aqui com todos vocês, somando e principalmente dividindo, né, conhecimentos, saberes e momentos especiais para ficar guardadinho na memória de cada um da gente. Eu acho que eu até comentei já uma vez que a primeira vez que eu vi o jongo foi na casa do mestre Jorge Negão. Eu estava na corda de contramestre, aí ele falou assim: Jackson, eu vou dar um curso de retelhamento só para contramestre. Eu quero que você vá lá. Aí eu, nunca vi um negócio desse. Eu posso levar um aluno, aí eu levei um aluno. Eu me lembro disso.
destelhar a casa dele que tinha uma goteira e tudo. Aí, olha aí, mestre, eu caí nessa, mas foi muito engraçado. Ele, ei, tu já viu isso aqui? Aí mostrou aquele vídeo que a gente viu no primeiro dia, vocês lembram que é do mestre Darcy tocando, fazendo os pontos. Como é, mestra Carla? Foi o meu primeiro contato, não, sabe? Não foi aquele despertar. Pra mim, só de estar ali na casa do mestre Jorge Negão, fazendo esse curso, eu já estava feliz, né? Ainda bem que era só as telhas, que se fosse para botar os portões de ferro. Aí eu fui aonde eu vi pela primeira vez, né? Aí o mestre Lula, a mestra Carla trouxe o mestre Messias para nossa sede, né? Diversas vezes, mas teve uma vez que foi sensacional, foi uma semana. Sim. Incrível, incrível, uma semana de jongo. Pode isso? Pode sim, deu. E a gente sente saudade. E todo ano, né, o mestre Messias, através dos nossos mestres, sempre vem aqui 1 ou 2 vezes na nossa casa. E essa paixão, na verdade, despertou assim, cara, que é isso? Com um ponto que o mestre Messias cantou no fim de uma aula dele, né? Que o ponto é assim, ô minha gente, eu vou embora, o que me dão para levar, eu levo saudade sua, e no caminho eu vou chorar. Ô irerê, ô irerê, ô irerê, ô irerê. Caramba, Tudo arrupiado. gente, eu vou embora, o que me dão para levar, eu levo saudades suas, no caminho eu vou chorar. Aí veio outros pontos com mais outros. Vixe, o que é que isso quer dizer? Não entendi nada. Despertando. Colei nele a noite todinha. Nesse dia, a noite todinha. Foi samba e jongo. Aí depois ele chegou em mim e falou assim: cara, você tem uma voz legal, hein? Você tem uma voz legal, poderia investir. Eu, mestre, obrigado. Mas aí eu caí de cabeça mesmo. Estudei, pesquisei. Tá aí o resultado, né? Estudei, pesquisei, tiro dúvida com ele, mas eu gosto de falar mais com ele, assim, pessoalmente, né? E é isso, mestre. Mas é um caminho que a gente tem que ficar seguindo, né? Eu falo muito pro mestre Estudando Messias. sempre, né? Quando ele vem pra cá, ele falou uma coisa terça-feira que eu fiquei assim, verdade. Falou assim, sobre momentos únicos, né? Acho que quem estava aqui lembra. Ele falou sobre momentos únicos que a gente precisa aproveitar ali, aquele momento. Amanhã já perdeu, já é outro momento. Mas o de hoje é vivido hoje, né? E me fez lembrar diversas vezes que eu queria cantar um ponto, mas eu preferia ouvi-lo cantar, né? Para mim poder aprender mais. Às vezes é um sotaque, às vezes é uma pausa. Por exemplo, eu canto há muito tempo aquele ponto que ele cantou, do galo. Boa noite, como é? Boa noite. Isso. Galo macuco, boa noite. Galo carijó. Eu não sabia que o coro não falava o meu galo macuco. É ele que diz, né? Aí eu falo. E se falar o meu, quebra. Não dá. Não tem a liga, né, mestra? Aí eu falo uma palavrinha. Aí eu aprendi terça-feira. Entendeu? Sempre tem alguma coisa pra aprender, né? O louco é meu galo aprender, né? Então. Sempre. Isso, entendeu? Porque o jongo. É sempre um aprendizado, né? O jongo, eu sempre falo assim, né? O jongo, ele. Meu Deus, mano. É algo tão assim, delicado, tão sutil da gente trabalhar com ele. Eu, particularmente, morro de medo de fazer alguma coisa errada. Então, por isso que eu estudo, eu vou muito atrás.
as danças, os passos, os toques. Quando ele falou assim, galera, tem que ficar ligado quando for cantar um ponto, de onde é esse ponto, de qual comunidade, e muda o toque, aí você tem que... Claro que isso é com o tempo, mas eu já vinha pensando nisso. Tipo, se eu for cantar um ponto daquela comunidade, e eu sei que os pontos que aquela comunidade canta é outro toque, e aí, mestre, eu toco o outro toque, aí as pessoas vão ter que dançar de outro jeito também e tudo. Aí ele falou, não, a gente pode fazer, como ele disse, a gente pode fazer o jongo da serrinha, né? Ao mesmo tempo. E depois a gente faz o outro. Eu acho, nossa, que legal. Entendeu? E aí a gente vai aprendendo cada vez mais. É uma coisa que é um ciclo que não tem fim, né? Sim. E que bom. É um caldeirão de conhecimento que a gente mexe ali, toda vez que a gente mexe, aquele cheiro gostoso sobe e a gente se encanta cada vez mais. Estou mais ou menos satisfeito. Queria que a mestra Carla explicasse um pouco, né, como ela teve essa ideia, essa percepção de trazer o jongo para a entidade, como ela viu, como ela descobriu essa... Eu sei como é, porque, mas ela explicasse um pouco. Tá bom, obrigada. Então, acho que a gente falou um pouco na segunda-feira, mas é importante a gente porque tem pessoas aqui que não estavam, né? Isso. Não sabe. E também hoje vai estar, né, registrado aí na internet da vida. Mas eu vi o jogo pela primeira vez com o Messias, né, como já se colocou lá na nossa casa. O mestre Rafael estava fazendo um evento e alguma coisa, ele precisava de espaço. O mestre pode fazer lá e vocês conhecem a gente, né, e a gente adora fazer parceria, e quanto mais com pessoas, né, da familiaridade que o mestre Rafael tem conosco. Claro, mestre, mas eu não sabia o que era, né? Jongo. Quando eu vi a coisa acontecendo e aquele tambor tocando e aquelas músicas, eu em algum momento me veio alguma lembrança, algum sentimento de que eu já tinha vivido aquilo em algum lugar. Uma reconexão. E eu senti, assim, uma força, né? Eu falei, eu quero isso para mim, quero entender o que é isso. E quando terminou a oficina, né, foi feito todo o processo da oficina, a gente depois conversou, disse, pai, eu queria convidar o Messias para vir para nossa casa para trazer essa tecnologia ancestral, né? E aí eu conversei com ele, mestre, a gente marca, sim, ele sempre muito receptivo, né? E aí a gente trouxe o Messias uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá com quantos anos que a gente traz? 6, 7 anos que a gente vem trazendo ele anualmente. Aí ele passa, às vezes, 1 semana, passa 3 dias, como passou essa semana, né? E o que me aproximou também de apresentar o jongo para a nossa turma foi a gente conhecer um pouco da nossa própria história, né? Porque as danças de umbigada ou samba que a gente já fazia antes do jongo já era algo que a galera gostava. Mas o jongo, a gente sentiu que nem todo mundo chegou, né? Foi aos poucos, porque era muito novo e distante da nossa compreensão. E a gente, aos poucos, que foi trazendo, insistindo, fazendo. Hoje ele faz parte das nossas aulas, faz parte da nossa dinâmica, né? E nos ajuda a compreender como que funciona de fato essa coletividade, né? Como é que funciona de fato a gente conviver em família, né? Aprender em família, passar o saber em família. Quando o Jackson colocou aqui para vocês a dificuldade, né, de entender o sotaque, de entender o passo, ou desses movimentos próprios, porque a gente ainda não é uma comunidade jongueira, né? Não é uma comunidade que está ali
fazendo da forma que eles estão fazendo. A gente está experimentando esse lugar, como o Jacques falou, assim, com muito respeito, tentando trazer, para além do que o Mestre Messias nos apresenta de conhecimento, as nossas buscas, né? A gente está sempre, de 2 em 2 anos, lá no Rio de Janeiro, onde o Mestre Messias também faz um evento nesse formato, assim, né, de várias culturas populares. E ele sempre leva grande representatividade de jongueiros de várias localidades do Rio e dali próximo, e fazem uma roda gigante. Mas é de tipo assim, aquelas quadras de escola, é aquela quadra, mas é um rodão gigante de jongueiros fazendo, né, o jongo. E aos poucos a gente está começando a se sentir mais pertencente, porque esse movimento, ele vai criando a sua identidade, aqui na casa também, né? A gente vai criando a nossa força, o nosso modo de fazer. Eu tenho muito orgulho, Lula, quando a gente vem para cá e vê as nossas crianças fazendo jongo. Seja cantando, seja tocando, seja dançando, né? Nós tivemos a visita aqui do Buda, logo depois que ele saiu do BBB. Não, mestre, foi antes. Foi antes, foi, né? Foi mesmo. Antes dele sair do BBB, velho. Depois que ele entrou no BBB foi que ele disse que ia participar. E aí, ele é amigo do Mestre Messias, né, lá do Rio, pediu referência de algum trabalho aqui em Fortaleza que ele queria visitar, né, porque ele veio para dar uma formação para os professores. Aí o Messias falou, cara, eu tenho um local que eu acho que tu vai se amarrar. E aí falou com a gente, passou, pegamos ele, trouxemos ele para cá. Ele não acreditava que a galera daqui estava fazendo o que a gente já estava fazendo, né, com o jongo e o samba, e nosso pessoal fazendo a roda. E o Messias até comentou segunda-feira, né, que quando ele voltou para o Rio, ele disse, cara, os meninos e as meninas fazendo o jongo, sambando, a roda, porque isso talvez não seja ainda o reflexo dos trabalhos da capoeira, né? A gente ainda está muito voltado para as nossas práticas da capoeira, coloca ali o maculelê, às vezes a puxada de rede, mas essas outras manifestações que são importantes, que estão bem ligadas também à nossa cultura da capoeira, a gente não vê com frequência, né? Então eu digo que Lula fala muito que a gente faz tem um marco, né? Puxar rede assim. Desse processo. Mas eu digo que isso é um grande ensinamento também para nós, de fazer isso, se arriscar nisso, conhecer, né? Quanto mais alunos e alunas compreenderem, eu acho que mais próximo a gente vai estar de um trabalho família, de um trabalho que reverbere afetividade, cuidado, né? Porque quando uma aluna para ensinar a outra o bater no tambor, o cantar, o sotaque de cada música, né? Porque são coisas que não estão no nosso ouvir naturalmente, né? A gente não escuta esse tipo de musicalidade com frequência, mas os nossos povos lá atrás, nossa família, né? Lá atrás faziam assim, cantavam assim. Vocês ouviram quando o Mestre Messias colocou que ali era uma forma também deles resistirem, né? Porque dali, da forma que eles cantavam e faziam a musicalidade, diziam que na próxima tempada vai ter a fuga, que vai ser fulano que puxa, que vão para tal localidade, e ali iam se mantendo numa resistência para sobreviver, né? Hoje a gente usa essa manifestação do jongo numa forma bem mais lúdica, né? Que a gente ouviu também que tem essa diferença, né? Mas a gente hoje trabalha na forma mais lúdica, onde todas e todos possam participar, brincar, se divertir e fortalecer a cultura, né? Eu sou muito grata ao Messias, né? E eu tenho certeza que cada um de nós também tem esse tipo de sentimento, e foi por isso que a gente fez questão de presentear ele, de trazer ele
para o evento segunda e terça, ele acabou ficando aqui conosco até quarta, porque ele não contemplava uma passagem para o Rio de Janeiro para trazer o Messias, né? Eu acho que eu já falei outras vezes para vocês, o projeto ele tinha um recorte onde a gente precisava ter mulheres à frente, cultura popular, periféricas, né? E aí não cabia, não tinha. E eu e o Roberto vamos atrás de uma passagem. Um desses meses a gente tem que encontrar uma passagem que dê para a gente comprar e trazer um mestre aqui. E foi, assim, muito do destino e das condições ser no mês que é no jogo, né? E aí a gente trouxe. E foi mágico, porque ele vivenciou muita coisa para nós, como o Jackson disse, sempre ele traz novidades, porque as novidades dele é constante, ele faz um trabalho de estudo, né? Ele vivencia muito mais do que a gente a prática do jogo nas comunidades do seu entorno. Então, é muito mais rico, né? A vivência dele. A gente está começando, por mais que a gente diga que tem 6, 7 anos dessa prática, ainda é muito pouco em relação a quem vive a vida inteira, né? Eu tive com o Lula há 2 anos atrás e há 4 anos atrás também com o Roberto, né? A gente não sabia se a gente entrava na roda, ou se chorava, ou se arrepiava. Era uma sensação tão louca, porque a gente via comunidades com pessoas bem velhas, bem antigas de idade, fazendo jongo, entrando, cantando, brincando, porque ali a gente vê que de fato era o cotidiano daquela comunidade, né? Era o que acontecia todos os dias, todos os encontros, todas as festas, eles estavam ali. O respeito pela ancestralidade, pelo mais velho, pela mais velha, o respeito entre eles, né? Antigamente tinham disputas, mas hoje em dia a gente vê uma harmonia muito grande. O respeito aos tambores, os tambores que eles trazem são deles, são sagrados, são dentro da religiosidade deles. Então tem todo um processo, né, de reverendar cada tambor, e eles entendem, né, tudo isso. A gente às vezes faz um pouco mecanicamente, porque a gente foi orientado, mas você vê uma outra conexão de fato, né? Eu espero que, né, a gente possa, daqui mais alguns anos para frente, conseguir estar dentro dessa conexão também aqui conosco, né? Experimentando esse lugar de jongo, de fato, com essa comunidade, com vocês aqui levando, né? E eu queria também registrar que a gente só soube de uma mulher que fazia jongo aqui em Fortaleza, que é aqui no território do Grande Bom Jardim, através de uma pesquisa que um coordenador lá do CCBJ fez, mas a gente já foi buscar essa senhora, a gente não encontra, ninguém dá conta dela. Ele lembra que fez a pesquisa, mas eu acho que ela fazia alguma coisa, mas não se faz mais, né? Pois é, a gente não sabe. Mas isso é para reafirmar que a gente aqui não está dizendo que a gente é o primeiro, mas que a gente está fazendo, né? Com certeza outras pessoas, fora essa senhora, já trouxe o jongo, já fizeram tambor de crioula, porque, né, a cultura está pulsante em todo canto. E aqui no Grande Bom Jardim, especificamente, foi um dos locais mapeados que mais tem terreiros de Umbanda, né? Que mais tem religião de matriz africana assentados aqui nesse território. Então é muito natural que aqui tenham diversas outras coisas que a gente ainda não teve contato, né? Hoje a gente está fazendo e quer muito que outras pessoas façam, por isso que a gente faz, para abrir, porque quanto mais pessoas disseminar, conhecer, provocar e fazer nas suas casas, mais forte a cultura vai ficar, né? Assim como a gente tem o samba, que Mestre Paulinha faz lá na casa, a gente faz, e outras escolas estão fazendo também, né? Tem outras pessoas fazendo, gente da nossa casa também levando, isso é muito importante. Eu acho que a gente ganha quando a gente partilha, né?
Quando a gente repassa com responsabilidade, com cuidado, mas que a gente repassa, porque fortalece, né? Eu acho que é isso, mestre. Eu fico feliz em estar Agora eu tô vivenciando satisfeito. isso. Tá satisfeito? Tá certo, mestre. Ela falou, mas eu vou só reafirmar. Eu acho que nós somos o pioneiro, sim, no jogo, dentro de uma instituição aqui. Porque até agora, nesse momento, eu nunca vi nenhuma instituição que faça o jogo. Pode até acontecer, né? Mas eu acho que não. Eu acho que nós somos o pioneiro nesse sentido, né? Eu particularmente, eu vim começar a jogar há pouco tempo, né? Não por vergonha, mas eu sou meio desligado dessas coisas, né? Mas eu estou começando agora, que eu estou me apaixonando pelo jogo, que eu estou entrando, que eu estou jogando. E eu acho que as pessoas também que quando vêm aqui na... Tinha algumas pessoas que vinham assistir a capoeira aqui de outros grupos, né? E quando chegavam aqui, a gente roda a capoeira e comprava, jogava e tal. Aí agora é o samba, é o jogo, aí os caras tudo... Vai sair de Ir fininho, embora, né? tudo embora, né? Hoje eu já estou vendo diferente, né? Hoje as pessoas já ficam, já participam, já querem saber como é. Vem fazer as aulas. Né? Então eu acho isso legal. Vou fazer só mais uma pergunta para cá, uma para o Jackson. Apesar do seu conhecimento, vasto conhecimento no jogo, Não, né? mestre, pelo amor de Deus. Eu queria que se você se acha capaz, já apto, né, a disseminar, dar oficinas, sabe, ser chamado e você ter essa segurança de fazer esse trabalho. Entendi. Se não tiver, pode dizer também, tá bom? Teve um dia que eu até falei com o Messias, né? Com o mestre Messias. Messias e tal, não sei o que. O que é que tu acha? Aí ele, Jackson, faz o básico, entendeu? Joga uma semente, entendeu? Não se aprofunda muito, porque aí às vezes você pode se perder, Sim. né? Porque lembrando que, como a mestra disse, nós não somos de comunidades jongueiras. Não está na nossa raiz assim, tudo. Isso. Né? Mas a gente está ali, ó, cultivando, gostando, fazendo, né? Então ele falou, passa uma dança, passa um toque e passa um ponto. Aí eu, pô, legal. Aí, mestre, baseado nisso, né? E no que vocês dois me conhecem e conhecem cada um aqui com a palma da mão, não pensem que não, né? Mas os mestres conhecem. Sabe os pontos fracos e os pontos fortes de cada um de vocês. E de mim também, né? A gente vai moldando até chegar em uma certa forma que, poxa, agora eu acho que dá pra gente fazer uma vivência, um trabalho, um experimento, Sim. né? Porque não um experimento daquela pessoa ver, poxa, como é isso? Ai, dança assim, e o pé bate assim no começo e no final, vai com o calcanhar, depois bate assim e tudo. Ah, que legal. E assim vai explicando detalhe por detalhe. Eu acho que de hoje em dia, mestre, não só eu, né? Mas muita gente na casa consegue transmitir um pouquinho do que sabe com muito cuidado, né? A gente carrega assim na mão o jongo com muito carinho, né? E as outras culturas que a gente também trabalha, né? E como eu falei, né? O meu maior medo antes era de fazer alguma coisa errada, né? Eu até... Hoje tem mais segurança, né? Agora isso. Tem que errar grande. Interessante também que além do Jackson, nós temos também aqui a Ruth. Todo mundo conhece a Ruth, né? A Ruth também ela toca, ela canta. E teve um determinado momento, na época, que logo quando começou o jogo aqui, aí ela virou pra cá, ela queria dar um... Mestre, eu fui chamar pra dar um curso de jogo. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, não. Deixe não. Não, mas é só o básico. De jeito nenhum. Quer dizer, essa era a minha preocupação de fazer a transmissão de uma maneira, né? É o cuidado. O cuidado, né? Mas acabou que eu acho que ela acabou fazendo. e deu Não, tempo. naquela vez não, depois ela... Foi, né? Aí foi indo. Mas ela é muito boa também, né? A cria do Jackson é muito boa também, né?
Tem Eu acho- também a Eu Degata, acho que né? fica uma coisa tipo, assim, acordado antes, ó, eu também tô aprendendo, a gente vai aprendendo, Sim. aprendendo um pouquinho, né? É Eu acho que dá honesto, certo. né? Sim. Acho que a pessoa não pode chegar dizendo não, porque Se eu chegar para dar eu aula não de, sou jogueiro, entendeu? se eu chegar para dar uma aula de capoeira, isso eu vou dar uma aula de capoeira porque eu sei capoeira. Não é diferente. Aí é Essa diferente. firmeza a gente sabe, né, mestre? Eu tava hoje- Capoeira. Já fiz 2 oficinas, eu tô sabendo. Eu estava hoje numa entrevista com o mestre Luiz Ceará, num programa que ele tem lá em Curitiba, né, que ele já entrevistou vários mestres já. E hoje foi eu. E antes que ele falando, o pessoal fala assim, mestre, vocês lá são pioneiros. E quando eu falei pioneiro, foi porque vocês lá têm o jongo, vocês fazem o jongo e tal. Eu fui explicar para ele, né, o que a gente faz, o que a gente faz. Quer dizer, as pessoas já têm essa dimensão do que a gente, né, tá lá fora, já sabe que a gente faz isso aí. A gente pensa que não, mas muita gente vê a gente. Muita gente. Mestre, a mestra Carla falou uma coisa legal que é sobre essas misturas que a gente tem de toque, música, no caso samba, o corpo, entendeu? E eu lembrei de um ponto que fala justamente sobre isso, sobre essa mistura e todo mundo ser um só, entendeu? No quilombo, entendeu? É assim. Aí eu sarava os capoeira, que sempre nos vigiou, e que cuidou bem de jongueiro, e que cuidou de rezador. E quando os pretos velho oravam, os jongueiros se divertia, e os capoeira vigiavam, dia e noite e dia. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Olha o que esse ponto conta, né? Entendeu? Os capoeiristas, né, que lutam, que eles que vigiavam, né? E a importância de ter a cultura dentro é fundamental. Entendeu? Eu sei que todo mundo no quilombo sabia fazer uma pernada e outra e tudo, mas tinha aqueles caras que, se ele fizesse assim, ó, entendeu? Você caía. Agora imagine um golpe, um macaco, uma tesoura, um voo do morcego, um chute na pleura com os 2 pés. Eita que tu foi longe, voo do morcego. Tu ia falar alguma coisa, Iago? Só usou a pronúncia, porque assim, tudo ainda é muito novo pra gente, né? A gente estava conversando, você falou da salvação do Saravá, né, e tal. E eu tinha ouvido já lá justamente quando eu falou para aula de jongo, né? Essa foi a nossa experiência. Né? E acho que é meio que a mestra falou, né? Ela falando ali, eu fiquei muito. Acho que foi uma boa primeira vista, né? Acho que não somente para lá, dessa uma energia contagiante, né? Do próprio e eu não sei se eu posso dizer, eu senti aquela força, mas eu senti aquela energia positiva do tambor que mexia de uma forma diferente como eu usando aqui. De algum canto eu usando aqui. Então era coisas que antes a gente tinha medo, porque a gente foi doutrinado a ter medo aqui, né? Infelizmente essa é a realidade. E quando eu ouvi falar em Saravá, a gente se perder para ter gente Tá repreendido. Tá repreendido. Aí eu tinha músicas, né, que acho que foi mais antiga, ela sabe, tinha músicas que eu não escutava, eu trocava uma palavra ou outra, tinha música que eu não cantava, e de um tempo pra cá eu vim vendo que eu também estava fazendo parte da massa ignorante, mas tudo ali a gente vai aprendendo aos poucos, né? Eu também estou errado, então a gente vai construir isso aqui. Então quando o senhor falou de Saravá, um dia eu já tinha ouvido massa, aí o senhor falou agora, no início do conto, ele começa com a saudação, mas eu não consegui entender como é que é a pronúncia. Desse ponto? Começa de novo o ponto aí. Só a pronúncia do Saravá, os capoeiras, Eu saravo, pronto, eu sarava. os capoeira. O senhor falou, eu entendi. Mas quer dizer, eu consegui interpretar, só não consegui eu sarava. Sarava. Essas palavras, Eu essas salvo, palavras são muito de dentro de terreiro.
Saravá, o preto velho, saravá, né? As entidades, eu saravo, eu cumprimento, né? Eu saúdo, eu referendo, né? Então são palavras que vêm de dentro de terreiro, porque era o convívio deles. Lembra quando a gente viu lá, né? Quando a gente viu lá nos vídeos, né? Que eles são tudo de lá, né? A história tá lá, tá tudo Sai da gíria 10 pro jogo. certo, né? E aí, como eles e elas têm esse vocabulário dentro do terreiro, não tinha como ter outro ou falar de outra maneira se não fosse da própria experiência e vida que eles tinham de dentro da casa, né? Olha a força que tem isso, né? Olha a história, o capoeira estava aqui, o Nogueira estava aqui, né? Isso. E os capoeiros vigiando. Os capoeiras vigiavam, legal, né? Que história massa, né? Então a gente, enquanto a gente não perdeu, né? Mas eu acho que nem por pouco a gente vai aprendendo. A gente fazendo aqui, eu acho que a gente já começou, né? Eu acho que o contato inicial já foi dado. Devido já aos vídeos que nós postamos, né? As músicas que a gente estava aqui repetindo, chegou lá no treino, ficou. Quer dizer, você convida a gente para ir lá pro jogo de vocês, pra gente. Já. Aí, então assim, então já está espalhando a semente. Claro. Entendeu? Muitas pessoas vieram no privado, porque dá certo, não sei o quê. Aí ontem no treino, aquele negócio não gostei não. Aí eu vi no status do fulano, eu vi no status do fulano, você não entende. Você não estava lá, você não sentiu. Eu não vou conseguir te explicar porque eu estou chegando agora. Sim. Mas o que eu tenho para te dizer é que é uma energia tão massa, uma energia tão positiva, uma festa tão bonita de se ver, só dá para sentir isso se está na capoeira. Só sabe que nem quem está lá. Eu falo muito isso na nossa capoeira. Eu dou aula de capoeira de frente para a igreja que eu me congregava, a igreja evangélica. Estou afastado por muitos motivos, mas é de frente. E quando está na hora do culto da minha moçada lá, mas está na hora da minha capoeira. Aí minha capoeira cansa. Aí, meu amigo, aí isso eu mesmo. as músicas que a gente vai cantar, eu apago a luz e Apaga a luz. apaga a luz, aí a galera começa, eu não posso ficar aqui, a galera, começa aí o pessoal, aí quem passa, chama o macumbeiro, ei, não sei o que, deixa eu ver aqui agora tá ali, ó, não sei o que, Mas essa o seu caso não é diferente não, porque o nosso terreiro é colado com a Igreja Universal. Colado. Né? Então não tem culto lá, o culto normal e o terreiro a gira, os tambores tocando. E o nosso pai de santo se dá tranquilamente com o pastor. Eles conversam muito tranquilo. Eu acho que Deixa eu só concluir aqui, enquanto eu estou. Que é em frente à igreja, né? A igreja evangélica e a igreja católica. Há algum tempo atrás, nós meu irmão morava na casa que ele mora, que faz parte da sede, né? Juntinho, era realmente um terreiro. Era realmente um terreiro, né? E quando dava tipo 10 horas, meia-noite, acabou, não me deu. O tambor doava lá, aquele negócio massa, todo mundo. E ninguém nunca. Porque todo mundo diz, vocês são isso, vocês são aquilo. A pessoa da igreja fica olhando pra gente, vocês são macumbeiro, não sei o quê. Mas eles sabem tanto que uma coisa não é exatamente do jeito que eles estão pensando, que quando era o terreiro realmente eles sabiam o que era, ninguém chamava a polícia, tá zoado. Mas a gente treinando, eles querem chamar a polícia, entendeu? Tipo, eles tinham medo deles, mas não tem medo da gente. É tipo isso. Sim, entendo. Então eles ficam só na brechinha lá olhando assim. Mas essa história de macumbeiro, né? Que na realidade é um bandista, né, macumbeiro? Mas essa palavra macumbeiro sempre é a primeira que vem, né? Mas eu acho que hoje está muito diferente, né? Eu acho que hoje as pessoas já têm um entendimento, é tantas falas, né? Até a Secretaria de Cultura faz encontros com o povo de terreiro. Então o pessoal está mais esclarecido nesse sentido, né? Tá. Para mim foi muito difícil entrar na Umbanda, porque se minha mãe fosse viva, ela fazia isso que ela me fez. Está repreendido, pelo amor de Deus, né? Porque a minha família, na época, eu fui evangélico da Igreja Batista durante 11 anos. Fui evangélico, né? Quando eu era adolescente, né?
E eu sou macumbeiro, já pensou? Já pensou? Então, a minha ida para o terreiro foi muito difícil, né? Muito difícil, porque eu me lembro muito bem que a Carla me chamou para ir uma vez, eu disse, vou não, de jeito não vou nada. Não, vamos lá só para você ver, isso que eu disse para ela, eu vou. Mas se eu sentir mal alguma coisa, você, vamos embora. Não, tá certo. Aí eu fui e tal, aí vai embora. Não, bora, aí ajeitou a roupa, eu fui tudo de branco, fui. Se eu sentir mal, eu vou embora. Minha irmã aí começou, pá, e eu passando aquele angústia, eu caio. Olha aqui a cara. Chamando bem para vir embora. Aí acabou, sei que acabou que eu indo mesmo e pronto. E daí fiquei indo. Gostou e ficou, pronto, né? E hoje já estou há muito tempo, já trabalho, tenho minha entidade. Eu ia até falar assim, que vocês não são da reta de trabalho, vocês têm sim. O fato de vocês serem, né, e pessoas de pele branca, e ser tão envolvidos com a nossa causa, ser tão envolvidos com a Mas se cortar aqui, o sangue é preto. entendeu? Aí então, assim, isso nos dá, não dá uma força ainda a mais, entendeu? Dá uma força ainda. Ontem eu passei por uma guia direto, eles acham que não, assim ficou de novela. Ontem eu cheguei com um cliente meu, ele abriu o portão, olhou os cabelos assim, é beleza, mas ele super de boa, vamos lá no depósito, você vai dizer, vamos comprar material. Quando ele chegou na minha casa, ele aqui, ó, ele chegou, deu boa tarde, o dono do depósito também, o senhor Branco, deu boa tarde, o senhor estava aqui também deu boa tarde. Logo em seguida, eu tentando terminar, eu também deu boa tarde. O senhor deu assim, aí ele não respondeu. Aí eu, mas sabe, são essas complicadinhas que você fica olhando assim, Não é por acaso, você sabe. cara, coincidência, né? E assim, isso acontece sempre, cara, acontece sempre. As pessoas acham. E eu falo que a experiência própria, às vezes a gente pensa assim, poxa, aconteceu tal isso, vocês viram a reportagem tal canto, mas se acontecer comigo, meu amigo, vai ser assim, 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 assim. Mas não é tão fácil. Porque você se prepara tão, mas você na verdade não está preparado. Você não está preparado porque você acha que o que vai acontecer com você, bicho, é uma coisa tão absurda. Eu acho que é uma coisa tão absurda que, sabe, e da última, dessa vez, vou falar uma boa muito bem, mas dessa vez que você comigo, rapaz, eu com a minha esposa branca, a minha amiga patroa dela branca, o marido dela branco, todo preto no meio, e ela ficava no negócio de casa doce e tal, inventaram de comer num restaurante, um café, sei lá. A dela é culinária francesa. Presta não. Cara, não me lembro o nome, tudo muito limpo, muito bonito e tal. E quando tava todo mundo ali, tinha acabado de comer ali, aí a gente foi no bater foto, tudo bonito e tal, e tava todo mundo bem. Pedi e tal, tava trabalhando. Mas foi só um instante que eu fiquei só. Oxi, parece que ela tava só esperando. Olha, o instante que eu fui no carro, aí parou duas senhoras no carro e perguntou se podia estacionar o carro. Aí eu. Aí disse assim, você pode olhar meu carro? Aí não, acho que pode, senhora. Não, aí ela insistiu. Ela, não, eu queria saber, você acha que dá multa? Eu disse, não sei. Aí ela foi mais fundo. Eu vou dizer, eu nem Aí ela pegou e disse, não, mas você não trabalha aqui, né? Eu, meu irmão, onde é que você trabalha aqui, rapaz? Né? E na minha cabeça eu estava arrumadinho, né? E assim, eu tinha ido buscar uma garrafa de água destilada, porque o carro estava esquentando, né? Eu tinha ido buscar essa garrafa, eu peguei meio mal, sabe? E deu tempo bem engolir, deu tempo bem descer. Aí eu voltei, aí eu fui falar pra minha esposa, ó, aconteceu isso, poxa. Aí ela, não, tá, ó, vamos pro carro, eu vou só, a gente tá ligando esse carro também, eu vou só encher aqui pra completar. Aí tinha uma fontezinha no meio não era no banheiro, não era nada, um jardim, aí eu fui encher. Quando eu fui de perto, ela estava enchendo, eu tinha acabado de pagar a conta, R$100 lá, no café, muito playboy. Eu estava enchendo a dona, e o pior é que eles chegam pensando que estão nos ajudando, né? Aí a dona pegou, acho que ela trabalhava lá dentro, alguma coisa tipo, não sei se ela trabalhava lá, não sei o que era, ela pegou, aí eu fui. Eu estava digerindo a primeira, aí ela pegou e mandou essa. Não, se eu fosse você,
sabia que essa água daí. Cara, eu vou falando, já vai embarcando, só de não dar cena. Eu queria te ajudar, velho. Aí eu fico me tremendo assim, sabe? Mas é assim, pô, desse jeito, aí eu não consegui responder, então tipo, eu travei, eu taca. Aí eu saí. Aí quando eu cheguei lá fora, eu respirei, a vontade que eu tinha de voltar e dizer assim, ó, cara, meu irmão. Aí quando chegou no carro, eu soltei e falei em cima da porta da minha esposa que eu falei, cara, vocês deixaram, vocês trouxeram esse canto aqui, eu queria vir, e eu não sabia, eu perdi a saber, não tinha nada a ver com ela, eu tinha, sabe, e um milhão de coisas. Aí depois que eu fui conversando, aí o pessoal queria voltar. Mas sabe, é uma coisa tão pesada. Sem dúvida. Você tem que ter cuidado, porque quando você revida de alguma forma, você é um rei, quando você é rei, você não era para se portar desse jeito, você era para engolir e sair calado, porque você vai arrumar uma confusão, você amarra aquela. Você sempre tem que estar nesses mínimos detalhes. Quando eu falei em relação a ser pessoas que pele branca, isso nos dá uma, poxa, meu irmão, então eu não estou só. Nossa. O Jackson, o Messias fez um ponto que é porque é dois Jackson. O Messias fez um ponto, eu acho que foi ele, que é muito massa, cara, muito top. Mais ou menos assim, ó. Ele diz assim, mais ou menos assim, ele conta o ponto todinho. Mas não é... O negro chora, se pune e lamenta. Ser preto, preta, periférico de favela no Brasil tem suas consequências. Ver minha crença, costume e religião ser demonizada, atacada, perseguida, estereotipada, morta, sem razão. Eu só sei é que nos resta é somente chorar, e que as senzalas e os castigos só mudaram as formas de atuar. O negro chorou, chorou. Chora pai, chora mãe, chora avô. O negro chorou, chorou. Na minha terra eu tinha paz. Na minha terra eu tinha família, eu tinha paz, eu tinha amor. O negro chorou, chorou. Negricídio, feminicídio, muita dor. Então é isso. Só agora uma fala do Auri, depois ele faz o encerramento com... Mais alguém também depois do Auri, porque a gente tem um tempo da gravação para a gente poder passar para um outro momento, né? Boa noite, gente. Na verdade é um comentário rápido em relação a isso que estava sendo falado, né? Que essa semana passou falando, né, sobre a capoeira, o bando e tal, e reverberam muito em mim essa semana, porque no início eu vi uma postagem de uma página de capoeira que tem muitos seguidores, e era um carrossel, e o carrossel chamava assim: capoeira não é macumba. Eu já me postei foi minha. Aí eu fui ver lá, explicando, e eu só assim. Aí pra piorar, fui os comentários da galera apoiando, inclusive, essa fala dos absurdos. E eu tô falando isso porque eu acho que a gente tem que, nós enquanto comunidade capoeística, a gente escutou muito isso e vai sempre escutar, só que poucas vezes a gente para para refletir sobre. Ou várias vezes a gente diz, não é macumba. Mas por que a gente fala isso? Entende? Por que a gente fala que não é macumba? Logo a gente nega. Se a gente se ofende com isso, tem alguma questão com a gente, sabe? Em relação à nossa visão sobre o que é macumba, sobre o que é umbanda, sobre o que é o candomblé, as religiões de matriz africana. Se a gente se ofende,
quando alguém chama, é porque a gente também tem que ter alguma relação com isso, e a gente precisa olhar para esse lugar, né? E isso não é, esse pensamento não é agora. Assim. Eu também, muito tempo, eu ficava nessa, né, de negar e tal. E depois que eu me aproximo, começo a entender, o bebê dessa raiz, enfim, é que eu começo a refletir sobre, cara, tem tudo a ver, sabe? É a nossa raiz. Se a gente ouvir as músicas de capoeira, se a gente for estudar a história da capoeira, ela está totalmente ligada, não só ao banda, não só ao candomblé, mas ao jongo, ao samba de roda, ao maculelê, que como o mestre Messias falou, tudo do mesmo lugar, né? Tudo é junto. A gente aqui não sabe, gente, o sistema nos ensina a separar as coisas, porque é assim que eles funcionam, é assim que eles nos sabotam, né? É separando. E aí quando a gente vê, por exemplo, nos comentários, grupos de capoeira proibindo certas músicas a serem tocadas e cantadas dentro dos grupos, porque se refere a algum orixá, ou se refere a alguma entidade, isso é absurdo, sabe? Dentre outras coisas. Eu acho isso muito absurdo. É apagar a nossa história. Isso sim é modificar a nossa cultura, né? Que a gente tanto luta para que ela seja preservada, e aí fica fazendo essas coisas, né? Ou quando modificam, trazem músicas de outras religiões que não tem nada, aí sim, não tem nada a ver com a nossa cultura, e colocam dentro, né, misturando coisas que não tem muito a ver, né, por várias vezes. Embora também isso é massa também para poder a gente misturar, porque até porque a cultura ela é dinâmica, né? A gente também tem que refletir sobre isso. Então assim, a gente precisa refletir sobre algumas desses pensamentos, sobre esse lugar. E principalmente, quando alguém falar sobre isso, vamos agora discutir, capoeira macumba. O que é macumba? Sabe? Bora refletir sobre isso, bora conversar e tal. E eu acho que nós, como comunidade capoeirista, devemos esse lugar. Então, assim, quando eu percebo muito, a gente tem uma frase que fala, a periferia é um grande quilombo, né? Então, quando a gente vê um terreiro de umbanda apedrejado, é pra gente capoeirista também se revoltar. Quando a gente vê uma travesti ser assassinada dentro da periferia, é pra gente capoeirista também se revoltar. Porque nós, enquanto universidade, estamos presentes desde sempre. Tá? Chica Manibum, né? Que vocês viram, né? No carnaval. Sempre esteve presente, porque a gente sempre existiu e sempre vai existir. Né? Então, assim, que a gente, enquanto comunidade, e eu falo disso agora, a gente refletir, né? Não só nós que já estamos há um tempo, mas as crianças, os pais, que a gente comece a pensar sobre essa grande comunidade, esse grande quilombo que nós vivemos. E que a gente comece a se revoltar também com aquilo que está lá fora. O que não está lá fora, a gente está dentro, sabe? Então é isso, eu acho que essa frase, quando a gente conversando, quando eu vi essa postagem, gente, eu só não comentei porque eu estou naquele lugar, tipo, respirar, e aí sabe que certos comentários da galera caem em cima, mas eu fiquei muito refletido, né? E vocês falando, assim, eu não podia deixar de citar, né? Porque eu acho que esse lugar é um lugar de aprendizado, de construção de conhecimento, e a gente está tendo isso o tempo todo dentro desse projeto, né? Então a gente sai também refletindo sobre esses lugares. E até uma coisa só para finalizar, dentro da própria cultura, né? Por várias vezes a gente pensa assim, é uma dança de pares, é uma dança de casal. Mas até sobre isso a gente deve refletir o que é casal hoje em dia, o que são pares hoje em dia, né? É só homem ou mulher, porque eu não posso dançar com homem, uma mulher dançar com mulher. A gente, lógico, respeitando as tradições e tudo, mas tudo vale a pena, né? Experimentar, experienciar, porque a diversidade está presente o tempo todo, né? Nas nossas formas, nas nossas visões, e é muito sobre isso. Só pra... Obrigada. A gente vai finalizar, né? Mas esse ciclo, quero agradecer o tempo de vocês aqui, terem nos escutado. Quero só fazer um apelo aqui bem rápido. Hoje 1h da manhã, faleceu o mestre Nestor Capoeira, né? Um mestre antigo da capoeira, do grupo Senzala. Nós até trouxemos ele um tempo aqui, ele, o mestre Cobrinho, ele faleceu hoje 1h da manhã. Estava cometido de AVC e faleceu. O pessoal nos informa. Mas obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, gratidão. Axé. Obrigada, mestre.